Admitindo os irmãos. Júlio. Admitindo. Ok. Lembrando aos irmãos, né, que não pode, a gente não, como você já percebeu, já passamos por uma parte técnica. Seria interessante nós estarmos em sala de aula para a gente fazer alguns exercícios bíblicos, mas o que resta aqui é a gente fazer alguns exemplos expositivos. Mas já dá para perceber que agora a gente vai precisar, sim, de um livro de gramática e um livro de sintaxe, porque o livro de análise sintática e um livro de gramática vai dar para você ter uma noção mais completa, prática, de como nós fazemos a avaliação de um texto e como, no momento em que você estiver fazendo a interpretação bíblica, como você pode perceber a maneira como a língua portuguesa, né, pode gerar essa confusão ou mesmo ou essa solução para determinados termos bíblicos que estão sendo postos. Então, nunca esqueça desse ponto, tá? Esses Ah, dois livros a gente vai precisar ter mesmo, meus queridos, não tem jeito, tá? ah, professor, Oi? se me permitir ter um argumento quanto ao tema de hoje, os Sim. adjetivos, verbos. Pode falar. O argumento é basicamente, penso eu que de certa forma o professor disse, mas eu posso só apresentar uma vertente de que é de suma importância sabermos, neste caso, esses elementos, porque nos guarda, de certa forma, do relativismo, né? Porque a partir daí nós sabemos, podemos ter verdades bem claras, descobrimos verdades bem claras na Bíblia, que nos guarda de certas outras verdades que, se não conhecermos, podemos dizer que sim, talvez possa ser e talvez possa não ser, enquanto que, se nós soubermos melhor, teremos uma clareza de que é ou não é. Por exemplo, no Evangelho de João, onde o Senhor disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aí temos um artigo definido que é o "u", e não "um". É um dos exemplos que mais comum que eu provavelmente uso, embora tenha mais casos, mas aqui é para ter um exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos um artigo definido que é "o". O que o está querendo dizer? Que ele é o único caminho, porque poderia ser também de que eu sou um caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que no meio de tantos caminhos, ele é um dos caminhos. Porém, Exatamente. aí tem o "o", que deixa bem pasmado que não há um outro caminho, não há uma outra alternativa para o homem, mas somente ele. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. E isso foi uma interpretação textual, gramatical. Você vê, só por isso uma boa leitura, um bom conhecimento do nosso português, né, um conhecimento mediano ou até avançado, faz uma grande diferença. Muitas pessoas não sabem ler, né? Temos aquela questão do semi-analfabeto que sabe até ler bem, mas se você pedir para a pessoa interpretar o texto, ele já não vai conseguir. Já fizeram até testes em faculdades e, infelizmente, se constatou em faculdades uma realidade como essa. A pessoa sabe ler, sabe escrever, sabe conversar, mas quando você pede para a pessoa interpretar um texto, ou descrever o texto, já mostra aquele analfabetismo funcional. Isso é É, muito, é muito e grande, isso daí.
E, se possível, até ter uma forma transparente de poder facilitar a vida de quem ainda não tem tanta leitura ou não aderiu a uma escola. Por exemplo, o básico, conforme o professor disse, a partir do princípio de dizer, um exemplo que eu posso dar, o Pedro é alto. Nós temos o sujeito que é Pedro e o adjetivo que caracteriza o sujeito é alto. O alto é um adjetivo que caracteriza o sujeito que é Pedro. E normalmente o predicado é a ação que o sujeito pratica. Né? E aí talvez possa ser mais fácil o indivíduo que não tem tanta leitura, não tem tanta gramática, ter uma vida facilitada quanto a esses elementos, né? Exatamente. Como, por exemplo, nesse caso em questão do adjetivo, né? Ele passa a modificar uma palavra dando um sentido muito maior, como, por exemplo, Sim, sim. vida eterna. Vida eterna. O adjetivo eterno traz um sentido muito, com a compreensão muito maior do que a palavra vida em si. A vida em si, se Sim. Jesus dissesse assim, é, eu, aqui no Marcos 10, versículo 17, né, quando Jesus saiu, correu diante dele um homem e ajoelhou dizendo, bom mestre, o que é necessário para que eu possa receber a vida eterna? Se ele falasse só vida, nós iríamos falar assim, poxa, mas vida a gente tem, ele não está morto? Ele estaria morto? Jesus está falando com algum morto? Porque ele está pedindo vida? Mas aí, por causa desse adjetivo, ele muda todo o sentido. Né? Quando a gente fala vida eterna, quem tem Jesus tem a vida eterna. Ou vida abundante. Né? São adjetivos e são predicados que vão dando um sentido, uma potencialização e aumentando a dimensão desse sentido usual e comum. É o que tira a palavra o significado de uma rotina comum e até mesmo, muitas vezes, muito, vamos dizer assim, muito acostumada, né? Ah, vida para cá, vida para lá, e é interessante. E é essa qualidade, quando nós falamos de vida eterna, é o que mais mexe, né? Porque as pessoas, pelo menos na minha época, quando eu evangelizava bastante na rua, as pessoas falavam: ah, vocês são os únicos que vão viver para sempre, vão ter vida eterna. Vocês falam que são os únicos que não vão morrer. E por causa do quê? Por causa desse adjetivo, que é tão forte, tão poderoso, ele passa a ser tão poderoso. Talvez, no seu sentido usual, não tenha tanto significado, mas quando você vai usar ele para aplicar a uma realidade, ele passa a ter um sentido que muda todo o cenário, né? Adjetivo, vamos lá? Aliás, advérbios. Advérbios. Nós já falamos no outro link. Muito bem. O outro ponto é que nós precisamos, no momento da hermenêutica, não podemos esquecer de vermos a preposição gramatical da palavra do texto, né? Que sempre, o que é uma preposição? A preposição, ela sempre pede um complemento de objeto. É muito simples, como, por exemplo, você vai encontrar a palavra que vai sempre estar antes de um, desse complemento, dizendo, ó, palavras como, por exemplo, a, ante, após, até, com, a palavra contra, de, desde, tudo isso são preposições, né? Em, entre, para, perante, por, sem, sob. Existe alguns versículos que podem mostrar isso de forma bem mais exemplar. Como, por exemplo, aqui, Gênesis, capítulo 3, versículo 19, você vai ver uma preposição dizendo o seguinte, que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Depois entra mais uma preposição, a preposição até que tornes a terra, pois, mais uma preposição,
dela foste tirado. Se você quiser grifar na sua Bíblia ou marcar, Gênesis 3:19, já entra aqui, já do, e depois entra mais outro do, depois vem o até, depois vem o a com crase, depois vem dela, depois ao. Um outro texto que fala sobre, que tem bastante preposição, é Filipenses 2:10, que fala, ele já começa, né, dizendo para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Você só precisa, quando você está fazendo uma interpretação, o texto indica que tem várias preposições nessa interpretação, você só já dá para você entender que a ideia do autor é indicar que sem uma ação não vai levar a outra, aquela questão da causa e efeito. E também indica de uma maneira muito clara a finalidade. É um texto em transcurso. E geralmente, como no caso desses dois textos, está aludindo algo que está ligado ao futuro. Quando Deus faz a sentença sobre Adão, quando diz do suor do teu rosto, foi a partir dali, né, de um futuro muito remoto, muito próximo, é que ele começou a trabalhar e começou a verter suor, enfim, aquela coisa toda. Não estava acontecendo naquele momento, mas a partir daquele momento. E aqui também, segundo Timóteo 4:1, aliás, Filipenses 2:10, já está dizendo de algo futuro escatológico. Então, ele mostra um transcurso de uma palavra. Então, a preposição, você entender a preposição no momento que você está fazendo a interpretação, você vai entender que para onde o texto está querendo nos arremeter, ok? Nesse caso aqui, nós vimos um contexto de um futuro imediato e um outro que vai ser um futuro escatológico. Interessante outro uso de preposição, que é segundo Timóteo 4:11, que diz assim: eu te exorto diante de Deus, diante de, é uma preposição, e de Cristo, o qual há de julgar os vivos e os mortos pela, mais outra palavra, né, pela, e depois vem e pela sua vinda e pelo seu reino. Você percebe que sempre as preposições, ela sempre vai estar ligada a um agora, mas ainda não. Um agora, ainda não. Acho que é Basileia Tonteon também trabalha um pouco sobre isso. É um agora, mas ainda, nesse momento, agora, não. Mas é a partir de agora. Então, quando você trabalha uma preposição, você vai perceber que ela faz um movimento muito ligado a isso, tá bom? A conjunção é o quê? Ela liga, já ao contrário da própria preposição que aponta para algo que agora ainda não. A conjunção ela já liga, ela traz, né? Liga um ponto ao outro, se houvesse um pequeno abismo. Então, as palavras conectoras, né, vamos dizer assim, os conectivos de conjunção, que servem para ligar uma oração subordinada à sua principal, elas sempre estão ligadas àquilo que o nosso querido irmão, acho que foi o irmão Johnny, falou, né? Quando ele citou aquele exemplo de João 14:6, né, que usa muito bem e, bem como, também se, mas, entretanto, todavia, porque, pois, portanto, e de modo que. É claro que ele usou, nessa conjunção, ele usou os artigos definidos, o e, mas ele liga, passa a ter um sentido de conjunção pelo fato de ligar, né? Então, um exemplo muito claro, que se não houvesse conjunção, não daria para entender a subordinação da oração ao sujeito principal, seria Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, que diz assim: pois o Senhor vosso Deus é Deus misericordioso e não vos desamparará. E aí já entra uma preposição, a palavra nem,
Eu não sei como está na sua tradução. Quem está aí? Quem pode abrir para mim aí rapidinho? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, só para a gente ver uma questão de tradução, porque isso me trouxe uma curiosidade. Quem tiver também, né, uma tradução diferente, vai ser interessante ver por esse lado também como é utilizado, se na sua tradução tem essa conjunção ou se ela foi abolida e o que foi colocado no lugar dela, se foi uma preposição, um advérbio, enfim. Deuteronômio 4:31. 4:31, isso aí. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Ok. A primeira parte aqui, deixa eu ver aqui, a parte B, a parte A, B, a parte C desse versículo que fala nem vos destruirá, nesse caso está não, né? Não vos destruirá. Já não deixa de ser uma conjunção, porque liga, né? Ele liga, mas me parece ter um sentido, porque me passa a ter um sentido nesse ponto. Por que que o tradutor coloca não e depois nem? Seria uma questão que precisaria ser pensada. Por que que ele entra com não e depois nem? Esse já entra o papel da nossa regra de interpretação. Ele não passa por um texto simplesmente sem perceber a sua mudança, né? Então, não vos, depois nem se. Em alguma outra tradução, como está aí? Tem alguém que tem alguma tradução diferente aí? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. Serve a tradução linguagem de hoje? Vamos ver como é que está? Ele não os abandonará, ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados que jurou cumprir. Então, ele entra com não, não e nem. Isso. Legal. Muito interessante. Por que essa redundância? Por que essa afirmação? É interessante, né? Fazer essa questão, porque parece que ele faz 3 afirmações. Parece que estava querendo passar ali para os seus ouvintes uma garantia. E isso está ligado a pacto, a concerto, a aliança, né? Sobre o caráter de Deus. Está falando sobre o caráter de Deus. É interessante que só pelo fato de nós observarmos esses pequenos pontos, né? Às vezes a gente precisa, às vezes o hermeneuta pensa que precisa de um texto muito grande ou de uma perícope maior para que ele possa ter um palpite intrigante, né, para que ele descrever o texto. Mas você pode perceber, meu querido, que a interpretação bíblica na prática, ela se dá nessas pequenas minúcias, ok? Vamos ver mais um outro texto. Salmos 37, 28. Você vê que a conjunção, ela não só, nesses textos, não só está ligando, não está só subordinando a oração ao sujeito principal, mas como também ela está trazendo uma convicção, né? Porque olha aqui o Salmos 37, versículo 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara seus santos. Ele poderia dizer justamente assim, tranquilo. O Senhor ama a justiça, poderia entrar uma vírgula, não desampara os seus santos, só que poderia dar um sentido totalmente diferente. Aqui já dá uma exclusividade, esse
nessa conjunção, liga diretamente ao amor que Deus sente para os seus santos. É incrível. Tem alguma tradução que fale diferente? Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Ok. Mais outra tradução? A continuidade do versículo diz assim: eles serão preservados para sempre, né? Reforçando tudo aquilo que está dizendo. E aí entra esta outra palavra, mas a descendência dos ímpios serão exterminadas. Ok? Bom, Na minha esses são desvairada. desvairados, né? Bom, isso aqui só foi um pequeno exemplo sobre o estudo sintático, quando você começa a ponderar, né, alguns pontos da nossa gramática na leitura da palavra, a gente começa a perceber o uso do verbo, do substantivo, depois você percebe a questão dos adjetivos, da preposição e da conjunção. Agora, o que isso tem a ver com o texto em si? Você pega esse texto aqui, de Deuteronômio, capítulo 4, 31, essa perícope, e que fala que Deus ele é misericordioso e não desamparará, ele está se arremetendo a que contexto? Que contexto histórico ele está arremetendo? Então, já começa a interpretação. Você faz uma análise do texto, primeiro ponto, lembra que nós falamos sobre literalidade? Começa a literalidade. Você pega um texto bíblico e começa a descrevê-lo desta forma. Faz as perguntas, né? Aquelas perguntas a POC, depois você faz mais aquelas outro jogo de 7 perguntas, depois que você faz as perguntas, você já começa a perceber o seu contexto literário, e depois a gente entra no contexto histórico. Toda essa interpretação, ela surge de uma raiz histórica. E quando nós falamos em contexto histórico, muitas pessoas vão logo direto para o seu contexto literário, ou seu contexto imediato. E com isso acaba esquecendo de ter uma compreensão hermenêutica mais ligada ao seu ponto cronológico, ao seu ponto sociológico, ao seu ponto cultural, geográfico, religioso e político da vida daquelas pessoas. Eu acredito que, nesse caso, vocês, não é, ter o hermeneuta, ele tem que ter acesso a livros que falam sobre culturas, principalmente culturas do Oriente Médio, daquela época, culturas egípcia. Na verdade, quando você vai fazer um trabalho hermenêutico ou fazer uma exposição hermenêutica de um texto, além de ser algo fantástico, pouco se vê pregadores fazendo sobre isso, pelo simples fato de ser muito trabalhoso essa ideia de você falar assim, não, eu vou pelo próprio contexto. O contexto diz que, por exemplo, que Paulo ele era da época X e que Paulo ele era criado aos pés de Gamaliel. Tá, você está trazendo um monte de informação. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com o cenário histórico? Um cenário histórico daquela época, para que Paulo pudesse falar que ele foi criado ao pé de Gamaliel, de que ele era da tribo de Benjamim, que ele tinha uma série de predicativos para que ele pudesse não se exaltar. O que esses predicativos tinha? Quais são os impactos que isso tinha naquela época? E como esses impactos, no sentido usual para os nossos dias, o que isso tem a ver na nossa aplicação geral? Isso tudo a gente consegue compreender quando nós pegamos essas análises de textos e ligamos elas ao contexto histórico. Ao contexto histórico. Os irmãos estão conseguindo entender esse ponto? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta nesse ponto? Não, né? Muito bem. O que a gente pode perceber nisso?
nós pegamos o texto, fazemos análise do texto e depois nós vamos, antes de irmos para o seu contexto em si, nós vamos para os bastidores históricos, vamos desenvolver uma ótica procurando entender qual era a compreensão que o autor tinha daquela época. Eu acho que o único erro que a gente pode cometer nos nossos dias, muitas vezes, é querer traduzir a Bíblia, ou pelo menos interpretar a Bíblia, através de um documentário, fora, desconexo do seu próprio texto. Acho que foi uma apresentação de um seminarista, estava tentando dizer, acho que foi numa apresentação da minha época do seminário, eles disseram que Gênesis foi escrito no período da Babilônia, onde o povo de Israel estava sendo preso, e para descrever as lutas, as dificuldades que eles estavam enfrentando, eles escreveram Gênesis, para descrever a tentação do povo de Israel, com relação à futura diáspora que ocorreu, e aí começou a colocar vários outros pontos, sugerindo, né, inclusive esse rapaz, ele tentou fundamentar a sua tese hermenêutica foi justamente no artigo da Veja naquela época. A artigo da Veja, ela propôs uma nova leitura a respeito do livro de Gênesis, e por conta disso ele acreditou e foi para cima e esqueceu todos os outros contextos. Ele só se debruçou somente na parte em que o povo de Israel estava na Babilônia e fez muitas ligações ali e esqueceu do cenário muito maior, Então a gente pode correr grandes erros quando nós não temos acesso ou não buscamos ter acesso ao o pano de fundo histórico que vem um pouco antes do contexto que o próprio, né, o pretexto ou o contexto imediato diz, tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Uma dica, tem muitos livros, né, que falam sobre cultura, as culturas dos tempos bíblicos. Acho que o mundo cristão tem muitos livros que falam sobre a cultura dos tempos bíblicos. Inclusive tem uns livros muito bons e vale a pena você entrar em acesso, você também, se você puder, você adquirir um desses, tá? Tem uma série cultural lá muito interessante. Bom, vamos ver questão, assim, sintetizar essa aula de hoje, colocando os aspectos que vai envolver uma interpretação bíblica nessa passagem. Se você quiser marcar aí, tem caneta aí, marca direitinho, vai funcionar assim, funciona justamente assim. Primeiro ponto, nós temos que passar pelas questões que envolvem a autoria e circunstância da vida do autor. Autoria e circunstância da vida do autor. Esse é o primeiro ponto. Ok? Por que isso? Porque através da circunstância e da autoria da vida do autor, você vai chegar a descobrir quais são as possíveis condições de vida da ocasião em que foi escrito o texto, a ocasião que estava perícope, tá? É daí que surge, não levando em conta essas coisas, é daí que surge uma interpretação desrespeitosa até, né? Ok? Então, quais são as condições de vida na ocasião em que o escritor ele inicia, né? Ele escreve sobre isso. Outro ponto, a data de composição e escrita do documento. Esse é um ponto que caracteriza uma interpretação histórica. Quando nós falamos assim sobre o autor, não é só quem é o autor. Na verdade, quando nós perguntamos quem é o autor, nós estamos, na verdade, a pergunta deveria ser o seguinte, né? Quais são as condições possíveis em que ele vivia de fato? E a segunda data
do documento, porque a data do documento, a data do texto bíblico, já vai remeter exatamente àquela pesquisa. Se ele foi escrito antes do cativeiro babilônico, se era antes, foi no período da divisão do povo de Israel com Balaão e Jeroboão, reino do sul ou reino do norte, ou foi escrito quando o reino estava unido. Você percebe? Saber a data, né, é importante. Quando o reino estava unido, qual era o domínio? Qual era o reino que dominava aquela época, nesse contexto do Reino Unido? Né? Eram os filisteus? Quem é que estava em voga? Por que Israel fazia muitas transações econômicas, aquela questão de políticas econômicas com o Egito? Por quê? Né? Então, essas coisas são importantes, até porque hoje o hermeneuta que souber trazer isso para os dias de hoje, ele vai ser considerado mais um antropólogo, vamos dizer assim, uma pessoa que está fazendo uma leitura do câmbio internacional, do comércio internacional, do que tudo, porque é incrível como a Bíblia, quando você começa a fazer uma interpretação bem coesa, histórica, como a Bíblia fala os dias de hoje. É incrível. Outra pergunta, coloca lá, motivo ou ocasião da escrita? Qual é o motivo? O que motivou essa escrita? E a ocasião? Em que ocasião ela foi escrita? Foi ocasião de guerra? Foi ocasião de luto? Foi em ocasião de paz? Foi em ocasião de pacto internacional? Foi em ocasião de apostasia? Ok? Então, em que ocasião, né? Quais foram os motivos, as circunstâncias que estavam envolvidas ali? Propósito da escrita. Essa daí é interessante. Por que ele escreveu isso? Qual é o propósito? Lembra que nós falamos que o propósito é algo que a gente não pode se perder numa leitura. O livro não vai começar a falar sobre um ponto e terminar em outro. Ele tem um propósito, o autor tem um propósito ali, e ele vai ter várias circunstâncias que ele pode abordar, mas ele não vai perder a linha do seu propósito. Então você precisa entender isso. Você entendendo o propósito, pelo menos é o que a gente diz de estar na mente do autor, ok? Destinatários. Quando se fala em destinatário, também não é simplesmente quem eram os destinatários, né? Pedro, Tiago e João. Não é uma pergunta que tem uma resposta simples. Destinatário envolve a pergunta da seguinte forma: quem eram e como estavam vivendo os desígnios de Deus para receberem tal escrito, ok? Quem eram e como estavam vivenciando os desígnios de Deus para receberem tal escrito. E outra pergunta que está ligada aos destinatários é: quais seriam as suas necessidades ou debilidades espiritual? Quais seriam suas necessidades ou debilidades espiritual que dão a origem ou o ensejo ao documento? Então, quando a gente está está determinado a descobrir sobre os destinatários, nós não estamos somente querendo a identificação dessas pessoas, mas estamos querendo saber o modus de vida deles. Nós estamos querendo saber quais são as necessidades que eles estavam enfrentando e queremos saber também quais as suas deficiências, suas debilidades que eles tinham naquele momento e que se deu o documento. Segundo ponto é as informações relacionadas às características políticas, geográficas e religiosas, tá? Então, são informações relacionadas à situação e às características políticas, a situação e as características políticas, geográficas
religiosas, ok? Então vamos lá. A pergunta que se faz às circunstâncias e características políticas, geográficas e religiosas daquela época são essas aqui. Em que época da história bíblica esse evento ocorre? Há um evento ali. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando Herodes faz aquele belo discurso e ele é comido pelo bicho. Ok? Então vamos lá. Então, em que época? Em que época daquele momento que ocorre esse fato? Herodes ele fez aquele belíssimo discurso e o pessoal falando, é glória de Deus, não dos homens, tal, aquela coisa toda. E aí ele foi comido de bicho. Em que época se deu aquilo? Qual era o cenário? O que se encontrava ali? Ok? Ou era apenas um mito? O que separa um livro de um mito é que um livro real e verdadeiro ele tem um fundo histórico, ele tem fatos. Então, isso é importante, porque quando estamos expondo a Bíblia, muitas pessoas podem achar que estamos falando de um livro, somente um livro que não tem um fundamento histórico. E aí você apresenta isso de uma maneira muito clara. Então, vamos ver outras perguntas aqui rapidinho. A outra pergunta é: qual era o estado religioso do povo de Deus? Qual era o estado religioso do povo de Deus? Ou qual era a relação de intimidade entre ambos? Outra pergunta. Conseguiram, né? Quer que eu repita? Vamos lá. Sim. Vamos lá. Qual era o estado religioso do povo com Deus? Ou qual era a relação de intimidade entre ambos? Essa é uma pergunta que arremete ao cenário religioso. Agora, outra pergunta que remete aos pontos geográficos é aqui. Quais componentes políticos, vírgula, quais os componentes políticos, vírgulas, religiosos, geográficos, socioeconômicos e civis demonstram ter influenciado o conteúdo do texto? Demonstram ter influenciado o conteúdo do texto? Você percebe que sempre há necessidade de fazer a pergunta certa, né? E quando nós fazemos essas perguntas certas, nós vamos chegar lá. Meus queridos, eu vou encerrar por aqui e na próxima semana nós vamos estar trazendo um exemplo. E vamos estar trazendo um exemplo a respeito do livro de Juízes, ok? Nós vamos estar fazendo tudo isso aqui que nós falamos anteriormente, nós vamos colocar aqui e vamos expor. Fechou? E aí nós vamos ver